Olá, bom dia meus irmãos, meus amigos. Eu quero cumprimentá-los no nome do Senhor Jesus. E quero agradecer também por você nos acompanhar aqui semana após semana no nosso canal da Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande. Nós agradecemos também muito ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Louvamos a Deus e pedimos pelo andamento das atividades dessa semana, nesse primeiro dia da semana e por toda a semana. Meus irmãos, no próximo domingo, no dia 5 de julho, nós marcamos data para voltarmos a nos reunir presencialmente ali no nosso templo, na Rua José, número 4, aqui no Riacho Grande. Seguindo assim todos os protocolos de segurança indicados pelos nossos governos, pelos nossos governantes, de um modo especial observando os princípios aqui da nossa cidade. Bom, mas no decorrer da semana, nós apresentaremos os detalhes de como isso será feito. Então pode ficar tranquilo, sem a ansiedade, a preocupação, porque no decorrer da semana nós apresentaremos os detalhes como é que isso será feito. E desde já eu agradeço os irmãos as orações e peço oração também no que diz respeito a esse assunto ao retornar da igreja às suas atividades. Que Deus dê sabedoria ao nosso conselho, a todos nós que compomos esta igreja, para que com grande prudência, temor a Deus, possamos iniciar esse nosso retorno, tá bom? Bom, eu espero que o nosso bom Deus fale tremendamente ao seu coração através da reflexão deste dia. E então faz o seguinte, antes de nós começarmos aqui a nossa reflexão, eu quero pedir para que você compartilhe esse nosso encontro. Se esses encontros têm feito bem a você, têm abençoado o seu coração, abençoado a sua vida, então compartilhe aí com os seus amigos. Compartilhe esta bênção também. Pegue o link aí na descrição do seu vídeo, e compartilhe. E é fácil, basta você clicar aí no botãozinho e você estará espalhando também uma boa nova em épocas de falsas notícias. Você vai estar compartilhando ou espalhando a verdadeira notícia. Vamos orar ao nosso bom Deus, pedir a bênção dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o Senhor por mais esse dia. Louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem guiado os nossos passos. O Senhor tem nos dado livramento. E o Senhor, na tua beleza, na tua santidade, tem nos abençoado, tem guiado a nossa vida, ó Pai. Pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, continue cuidando de nós, continue nos dando a alegria de viver para o Senhor, pertencer ao Senhor e condições iluminadas pelo Espírito Santo de entregarmos a nossa vida, os nossos afazeres, a nossa família nas mãos do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, abençoe este nosso momento, este nosso encontro, abençoe o nosso dia, abençoe, Senhor Deus, a obra das nossas mãos. O Senhor que é um Deus que habita no alto e sublime trono, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus soberano, mas um Deus também que olha para nós com misericórdia e graça. Então pedimos que na tua infinita caridade, abençoa-nos, ó Deus, dirige os nossos passos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque
Louvado seja o nosso bom Deus. Irmãos, eu quero pedi-los para que abram as suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4. Na carta aos Efésios, capítulo 4, nós iremos ler a partir do verso 29. Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 29. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 29. Bom, sempre que nós falamos sobre a Bíblia, ou a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e normalmente nós ouvimos das pessoas o seguinte: bom, mas é muito difícil compreendê-la. Eu não leio porque é muito difícil. E já viu também o tamanho que é a Bíblia, a sua grossura, né? E é muito difícil entender a Bíblia. Bom, eu concordo que há passagens assim, um pouco mais difíceis de serem entendidas na Bíblia. O próprio apóstolo Pedro, ele disse sobre Paulo, disse: o nosso irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de serem entendidas e muitos torcem isso que ele escreve. Então, algumas coisas difíceis que precisam de estudo mais profundo, dedicar-se mais e mais tempo, hora, para poder entender. Mas há outras passagens assim tão simples, tão práticas, que o que basta é a gente ler. E a iluminação do Espírito para entender, para acatar estas palavras. Então a minha oração ao fazer a leitura desse texto aqui é para que o Espírito Santo te ilumine e te convença destas verdades, para que você possa aplicá-las à sua vida. Vamos ler então? Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Esse texto começa lá no verso 25. Ele está falando sobre o nosso andar. E como andar digno desse nosso chamado. É assim que ele vai falando. Ele apresenta algumas características do nosso chamado, da nossa vida aqui na face da terra. Meus irmãos e amigos, eu creio que todos nós já erramos no que diz respeito ao verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu creio que todos nós já erramos no que diz respeito aqui, no uso das nossas palavras, da nossa língua. Tanto que Tiago capítulo 3, verso 2, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Mas eu estou convencido de que se nós maridos, esposas, aplicasse de maneira consciente o que nos é dito aqui nesse verso 29, muitos casais estariam sofrendo menos. Muitos divórcios seriam evitados. Muitas feridas interiores não existiriam. Se nós aplicássemos este princípio no que diz respeito ao nosso relacionamento entre povo que compõe uma comunidade, compõe uma igreja, nós veríamos menos igrejas divididas, menos grupos sendo formados, pessoas mais unidas, menos conflitos de personalidade por muitas questões. Se este versículo fosse aplicado com relação aos nossos grupos de WhatsApp, de rede social, se aplicássemos aqui o verso 29, nós veríamos menos pessoas feridas, menos pessoas saindo dos grupos e saindo chateadas, magoadas. Em resumo, o verso 29 é um verso que traz mudanças assim radicais em todos os níveis de relacionamentos, se nós o aplicarmos conscientemente
à nossa vida e à vida daqueles que nos ouvem. Paulo fala aqui sobre uma conversa transformadora. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Nós temos uma ordem direta vinda da palavra de Deus. E quando ele diz essa palavra torpe, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a palavra torpe é a ideia de alguma coisa podre, alguma coisa que cheira mal, alguma coisa inútil. Alguma coisa inútil. Ou seja, não deixe sair da sua boca palavras podres, palavras inúteis, não é? A ideia da conversa fiada. Não deixe com que isso saia da sua boca e contamine outras pessoas. E por que isso é tão importante? Pensar nisso é importante. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida, o poder da morte e da vida estão na língua. Por isso é tão importante, toda vez que abrimos a nossa boca, o nosso falar, sai vida ou morte. Vida ou morte. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, verso de número 13, e ele diz assim: a morte, ele diz assim, ele fala que a garganta de muitos é como um sepulcro aberto, e a língua fala enganosamente. Então, quando houver morte lá dentro, a garganta como um sepulcro, o que é que ele vai jorrar? Morte. E aí o verso 29 oferece para nós, apresenta a alternativa. Primeiro, falar coisas boas, coisas que edificam. Segundo, palavras que transmitam graças àqueles que ouvem. Não é isso que diz aí? Palavra boa para edificação e que transmita graça àqueles que ouvem. Então, o ensino muito simples para nós. Toda a sua palavra seja boa, transmita graça em todo o tempo. Em todo o tempo. Olha, meus irmãos e amigos, as nossas palavras são como flechas que nós atiramos uma após outra. E flechas ferem. Pode destruir o inimigo, ser proteção, mas flechas ferem, podem matar. Então transmita graça àqueles que te ouvem. Fale aquilo que é bom, aquilo que edifique. Que edifica. A gente sempre justifica porque falamos como falamos. Mas Deus está dizendo, não faça assim. Toda a sua palavra seja boa, transmita graça em todo o tempo. E por que ele diz isso? Olha o verso seguinte, o verso de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ele diz o porquê. E ele diz porque para não entristecermos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos selou para o dia da redenção. Você sabia que pode entristecer o Espírito Santo que habita em você? É isso que Paulo diz aqui para nós. Você pode entristecer, usando uma linguagem humana, sentimentos humanos que nós podemos entender. Ele diz, você pode entristecê-lo por causa das palavras que usa. Pode entristecer. Bom, pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, em mim e em você. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos convence do pecado. O nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. E com base nestes fatos, Paulo diz o seguinte, você deve glorificar a Deus através do seu corpo. Através do seu corpo. Assim, o nosso pecado entristece o Espírito Santo que habita em nós. Porque se Ele está em nós, Ele habita em nós, o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Então, quando pecamos usando o nosso corpo,
nós estamos tornando o Espírito Santo Santíssimo participante dos nossos atos, participando dos nossos pecados. E estes atos sempre machucam os outros, usando e tornando o Espírito Santo como participante daquilo que machuca os outros. Machuca os outros. Então, a palavra diz que quando nós deixamos de fazer aquilo que exalta a Deus, que exalta o Senhor Jesus, que dignifica a santidade do Espírito Santo, nós o entristecemos. Nós o entristecemos. Por quê? Devemos falar toda a nossa palavra, ela sendo boa, que edifica, que transmita graça. Por quê? De outra forma, estaremos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Agora, não significa você falar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Não significa que nunca poderemos dizer aquilo que é difícil de ser dito, mas que é necessário ser dito. Porque Provérbios capítulo 27, verso 6 nos lembra o seguinte: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, às vezes, os nossos inimigos nos ferem, usando aí a ideia da palavra, mas para nos trazer cura. Uma palavra às vezes difícil de ser ouvida, mas aquela palavra vai nos curar, vai nos livrar da morte, do caminho mau. Assim como o médico, às vezes precisa cortar cirurgicamente para remover aquilo que está nos matando. Os nossos amigos às vezes vão dizer coisas difíceis de serem ouvidas, mas é com o bisturi do médico eliminando aquela parte que está podre na nossa alma. Feridas feitas pelo amigo são boas, mas os beijos do inimigo são enganosos. São enganosos. Mas é importante primeiro os nossos amigos retirar dos seus olhos também as travas, porque muitas vezes está dizendo do cisco que há nos nossos olhos, mas às vezes estão com travas nos seus. Então primeiro remover a sua trava e então depois nos alertar sobre o cisco nos nossos olhos. Bom, continuando a nossa reflexão, olha agora o verso de número 31. Ele falou de como deve ser as nossas palavras, ele falou por que deve ser assim, porque de outro modo elas vão entristecer o Espírito Santo que habita em nós. E aí agora o verso 31, ele fala de atitudes internas que estão lá dentro. Então ele falou daquilo que nós externamos, mas agora no decorrer do texto, ele diz aquilo que está lá dentro de nós. Fala daqueles sentimentos que corroem a nossa alma e devemos nos livrar deles. Livrar de tudo isso. Não é? Substituir pela bondade, pelo perdão, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Porque se as palavras ferem aquele que está lá fora, entristece o Espírito que está dentro de nós, essas atitudes corroem o nosso coração, corroem a nossa alma. E sabe o que ele diz no verso 31? Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. É aquilo que te fere agora. É aquilo que te fere. As palavras ferem o outro. Tristece o Espírito Santo que habita em nós. Estes sentimentos agora ferem a nós mesmos. É como eu segurar uma brasa para tentar queimar alguém com esta brasa, mas antes ela vai queimar a minha própria mão. Ferir a mim primeiro. Então ele diz aqui exatamente toda a amargura, longe de vós toda a amargura, diz ele aqui. A amargura, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando nós alimentamos aquela dor aguda que vem de dentro, que nos sufoca, quando nós entendemos que alguém nos maltratou, que alguém talvez não nos deu a honra que deveria, que queríamos.
E às vezes agiram assim mesmo. Mas é aquilo que nós guardamos na nossa alma. O filósofo Aristóteles define a amargura assim: o espírito ressentido que recusa a reconciliação. Será que eu estou falando com alguém que me ouve nesta hora? O espírito ressentido que recusa a reconciliação. E aí, Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Quando ficamos ressentidos, quando alimentamos aquela dor no nosso coração, pensamos constantemente naquilo, porque entendemos que não recebemos a deferência merecida, não é? Ou entendemos que alguém nos maltratou, nos depreciou. E como eu disse, talvez até alguém agiu a si mesmo. Mas é quando nós guardamos isso no coração. Se eu estiver ministrando a sua alma, seu coração nessa hora, deixe a luz de Cristo entrar. Nenhuma raiz de amargura, ele diz aqui, longe de vós. Sabe por quê? Porque isso leva a cólera, que ele diz aqui. Não é? A outra versão diz primeiro a ira. Leva a ira. A ira é aquilo que nos leva a explodir. Nós vamos guardando, até explodir. Até a nossa explosão. Fala daquilo com narinas dilatadas. Estamos bufando, saindo fumaça pelos ouvidos, né? Essa ideia da ira. E a ira, Paulo diz aqui, que a ira não deve ter lugar no nosso coração. Porque vai nos levar à explosão. Há muitos que dizem, bom, o meu estupinho é curto, né? Porque é como se fosse uma bomba. Mas você já viu como uma bomba causa estrago? Como destrói? E destrói a si mesma. Então, longe de vós a amargura. Longe de vós a ira, porque ela vai levar a ira à explosão. A explosão. Destrói tudo. Inclusive ela mesma. Inclusive ela mesma. E leva a cólera, que ele diz aqui, não é? Toda amargura, e aí a cólera, que eu usei a ira antes porque é a ideia de explosão. Mas agora a ideia da cólera, que é a ideia da raiva. E aí é interessante, eu estava lendo um manual de psicologia que diz assim, tem pessoas que acordam com raiva, tem dias. Tem pessoas que tomam banho com raiva. Tem pessoas que tomam café da manhã com raiva. Tem pessoas que estão indo para o seu trabalho com raiva. Trabalham, voltam para suas casas com raiva. Dizem que tem muitos maridos que têm raiva da esposa. Raiva do jeito que ela é. Raiva das coisas que ela faz. Sem motivo algum, mas tem raiva. Segurando uma brasa na mão, querendo que o outro queime. Tem raiva. E a raiva descontrolada é um enorme problema. Causa muitos males. Ela leva, tendo como objetivo vingança. Pode um coração que tem Jesus, o Espírito em si, o Espírito Santo em si, agir de tal modo? E aí ele diz mais. E leva a gritaria. Não é isso? Está aí no verso 31. E gritaria. Pessoas iradas, pessoas cheias de cólera, raiva, geralmente vão expressar falando alto. O que significa levar a sua voz, gritar. Gritar. Certa feita eu encontrei um casal numa praça e eles falavam tão alto um com o outro que eu sentia até no dever de ir lá falar com eles. Isso é coisa quando a gente é mais jovem, né? Mais velho agora, a gente é mais sensato. Mas eu fui lá falar com eles. E quando eu fui falar com eles, eles disseram assim, esse problema nosso é particular.
E eu disse, pela altura que vocês estão falando, já não é mais particular, é público. E disse mais, a única vez que o cônjuge tem o direito ou o dever de gritar com o outro é para avisá-lo de um perigo imediato. Quando todos gritam, ninguém ouve. Os corações estão longe. Muitas vezes agimos assim. Ele diz longe, porque isso leva à gritaria. Leva à gritaria. E ele continua, remova tudo isso. Remova tudo isso. E aí, porque isso pode levar à blasfêmia. Blasfemar. A blasfêmia do coração. Remova tudo isso. Blasfêmia na ideia aqui é aquilo que ofende a Deus. Aquilo que insulta o sagrado. Você já percebeu que no momento de amargura, de ira, de cólera, de gritaria, a gente xinga, diz coisas contra aquilo que é sagrado, blasfêmia contra Deus, amaldiçoamos. Sabe de uma coisa? A blasfêmia foi um dos pecados daqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Eles zombaram, mentiram sobre ele, o acusaram falsamente, blasfemaram. Quem age assim se coloca ou se junta ao grupo daqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Crucificaram o Senhor Jesus. E ele diz mais, remova do seu coração toda a malícia. A malícia é o desejo, é a intenção de fazer mal a alguém. É o desejo de prejudicar emocional ou fisicamente alguém. Em geral, é a maldade, é a má vontade em relação a outra pessoa. Remova isso do coração. A Bíblia nos diz para livrarmos de todas essas atitudes, porque são destrutivas. Não deve ter no lugar daqueles que dizem amar a Deus, amar o Senhor Jesus. Quando abrigamos estas coisas em nosso coração, o Espírito Santo chora dentro de nós, entristece dentro de nós. Ferimos o outro, entristecemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e destruímos a nós mesmos. Destruímos a nós mesmos. Qual é a cura? Verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, amados, a cura para nós aqui. Olha a cura para nós aqui. Quer dizer, lançar fora aquelas outras atitudes, remover do nosso coração atitudes podres, inúteis, por algo superior. Substituir tudo isso, ele vai dizer aqui, por bondade, ternura, perdão, olhando para aquele que agiu assim para conosco. Estas virtudes aqui, ser benigno, compassivo, o perdão, perdoando-vos, ele diz aqui. Isso é como o óleo, essa bondade é o óleo que lubrifica, não é? A máquina da vida, a dobradiça da porta. É o óleo que lubrifica as máquinas da vida. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, verso 23, falando sobre o Senhor Jesus, dizendo que devemos imitá-lo, ele diz, quando insultado, não reivindicava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, quando o Senhor Jesus nos levou ao Calvário, Jesus encheu os nossos corações com um novo princípio. É o princípio da vida, do amor de Deus, para que através de nós, o amor de Deus possa chegar à vida de outras pessoas também. Se tratarmos os outros como Deus nos trata,
nós cumpriremos o que Paulo nos diz para fazer aqui no seu argumento. E ele começa o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se tratarmos os outros como Deus nos trata, seremos seus imitadores, nós cumpriremos o que as sagradas letras colocam para nós. Então, ao invés de abrigarmos isso no nosso coração, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O agir assim, inclusive o perdão que ele diz aqui, começa com Deus. Começa com Deus. E vem a nós. E aí se estende às outras pessoas. Nós perdoamos como Deus nos perdoou. Devemos então entender a graça de Deus na nossa vida. E aí então estender essa graça a outras pessoas. Como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Como Deus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. E ser seus imitadores, seu imitador, como filhos amados. De Deus para nós, de nós para os outros. A mensagem então é simples, é clara. Vá e faça aos outros o que Cristo fez por você. Por você. Você pode dizer amém aí no seu coração? E aí pronto a praticar? Porque esta é a grande promessa de hoje. Esta é a palavra que eu quero deixar no seu lar hoje para a sua vida. Pessoas perdoadas por Deus, perdoam. Agora, certifique-se que você já recebeu esse perdão de Deus. Que você já recebeu essa graça, essa misericórdia de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pense onde você estaria se Deus não tivesse usado de misericórdia e graça para com você. Se Deus não o tivesse perdoado, pendurando ali os seus pecados e falhas na cruz. Se Deus não tivesse agido graciosamente para com você. O ponto da história é que ninguém poderia ter prejudicado a você mais do que você prejudicou a santidade de Deus, feriu a santidade de Deus. Mas visto que Ele o perdoou, que Ele demonstrou graça, que Ele mostrou esse favor, essa benignidade, perdão para com a sua vida, então você deve perdoar ou agir assim com os outros também. Meus irmãos, e com os nossos corações cheios de bondade, como ele coloca aqui, dessa benignidade, esse perdão divino, coração cheio de tudo isso. E isso faz a diferença na nossa vida, inclusive da nossa eternidade, onde passaremos a eternidade. Que os nossos corações sejam libertos das garras, da amargura, da ira, do rancor, mas que sejam cheios do amor, do perdão em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. E assim, derramar isso sobre as outras pessoas também. Então nós ferimos os outros, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós e ferimos a nós mesmos. Qual é a cura? Ser imitador de Deus, como filhos amados. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. De Deus para nós, de nós para os outros. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Remova do seu coração aquilo que afasta os outros, aquilo que fere os outros, entristece o Espírito Santo que habita em você e te destrói. Encha dessa graça, dessa benevolência e perdão divino e derrame sobre a vida de outros também. Amém?
Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedi-lo perdão, pois quantas vezes nós falhamos com relação ao Senhor, quantas vezes as nossas palavras são como flechas agudas na tua direção. São, Senhor Deus, flechas que ferem. Entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, pois temos sido tão agraciados por Ti mesmo. Temos recebido o Teu favor, temos recebido o Teu perdão. Aquilo que nos condenava, aquilo que nos separava, foi eliminado na cruz por Cristo Jesus. E o Senhor um dia, através do Espírito Santo, iluminou a nossa mente e coração, deu-nos entendimento da Tua palavra, deu-nos condições, nos habilitou para recebermos o Senhor como o nosso Deus e o nosso Salvador. Pai, então o Senhor tem sido por demais gracioso para conosco. Ensina-nos, ó Deus, dê-nos o quebrantamento necessário para que assim possamos agir também para com o nosso semelhante, ó Pai. Queremos também, ó Senhor Deus, pedir perdão pelas vezes que falhamos com o nosso próximo. Muitas vezes em nossos lares, a nossa raiva, a nossa amargura, o pecado não confessado, ó Pai amado. Quantas vezes ferimos, quantas vezes quase que matamos aqueles que estão ao nosso derredor. Quantas vezes, ó Pai, abrimos feridas profundas na alma, no coração da nossa companheira, ou da mulher, do seu companheiro, dos filhos. Queremos pedir que em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o quebrantamento. Se há necessidade de pedir perdão a outra pessoa, nos dê essa graça para que assim façamos também. E para que sejamos bênçãos, ó Pai. Para que a nossa palavra possa edificar, transmitir graças e conduzir as pessoas para diante do Teu altar. Senhor Deus, sabemos que não temos forças, condições por nós mesmos, mas olhando para aquilo que o Senhor fez por nós, que nós possamos também, habilitados pelo Teu Espírito, abençoar a vida de outras pessoas também. Senhor, abençoe o nosso lar, os nossos lares, a nossa família, os nossos familiares, os nossos irmãos e amigos, ó Senhor Jesus, aqueles que trabalham e convivem conosco. Faça de nós instrumentos do Teu querer, instrumentos que transmitam graça a todos que convivem conosco. Pois o Senhor nos perdoou, pois o Senhor nos salvou. Que possamos transmitir este mesmo amor a outras pessoas. Pai, dê-nos a graça de ser Seus imitadores em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz do Deus Trino esteja sobre você, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.